Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez com esse programa chiquérrimo, né? Esse programa que nós estamos agora trabalhando vários temas. A semana passada foi uma semana muito bacana, trouxemos aqui o Mané falando um pouco de gastronomia. E hoje, né, eu trouxe aqui um camarada extraordinário, de uma cultura, de uma sabedoria muito legal, um filósofo, um teólogo, né? Um escritor, um poeta. Ele está aqui hoje conosco para nós tratarmos alguns assuntos muito importantes. E aqui só vem aqui comigo quem tem coragem de falar a verdade. É por isso que aqui nós falamos Alô Verdade e Alô TV. Então, mas daqui a pouquinho nós vamos começar. Eu espero que você fique ligado, que você vai ver como vai ser top. Chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado número 1 também em superação da pobreza. Olha só, como eu disse agora há pouco, né? Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, um grande amigo, né? Um companheiro, uma pessoa que tem, sim, uma grande influência na minha pessoa, dentro da teologia, da filosofia, da sociologia, da antropologia. É o meu amigo professor Giovanni, que é filósofo, que é escritor da Academia Goianiense de Letras, né? É teólogo, e poeta, tem vários livros escritos. Então nós estamos aqui para bater um grande papo. Giovanni, seja bem-vindo. Para nós estarmos aqui hoje. Eu vou te apertar hoje, viu, camarada? Muito obrigado, pastor Marcel. Eu quero saudar aqui todos os nossos telespectadores desse programa e dizer que é uma satisfação, pastor Marcel, nós estarmos aqui, não é, para juntos a gente discutir a respeito da vida, a respeito da morte, a respeito de Deus, não é? A respeito de tudo aquilo que envolve, né, o nosso cotidiano, a nossa volta, o nosso mundo, não é? Como é bom nós reunirmos numa mesa redonda como essa aqui, não é? Igual eu e você, para nós discutirmos coisas pertinentes a várias áreas do conhecimento e tirar para nós aí
proveitos significativos para o nosso crescimento espiritual, intelectual, não é? E isso é muito bom. E é muito bom estar aqui com você mais uma vez. Como disse o professor Marcel, é nosso amigo de longas datas e é muito bom estar aqui. Eu agradeço mais uma vez pelo espaço. Isso aí, Giovanni. Professor Giovanni, quando nós falamos desse ser, né, Deus, dentro de uma perspectiva universal, né, dentro de uma perspectiva teológica universal, antropológica, filosófica, quando nós começamos a falar sobre esse quesito, né, sobre essa pessoa Deus, né, é muito interessante nós observarmos a questão da fé, né? E você conversando com as pessoas, você observa que todo mundo expressa fé. Eu tenho fé. É que nem aquela música, né, de um grande compositor brasileiro, né, que já partiu, Raul Seixas, né, que cantava "Tenha fé em Deus e tenha fé na vida", né? Pastor Giovanni, o que é realmente a fé nessa perspectiva filosófica? Pastor Marcel, a sua pergunta ela é bastante pertinaz, porque quando nós falamos de fé, nós temos que entender a fé, não é? Que vai além da teologia. Muito bem. Não é? A fé, ela está além da teologia. A teologia estuda a fé, né? Dentro da revelação. Nós temos lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, uma definição muito bela de fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Mas a fé, ela vai além desses moldes teológicos, não é? Esses dias eu estava, por exemplo, conversando com uma pessoa que se declarou para mim ateu. E aí, da maneira que nós fomos desenvolvendo o nosso diálogo, eu cheguei à conclusão que, embora ela tenha afirmado para mim que era ateu, essa pessoa, mas no final do diálogo nós concluímos que ela tinha fé. Não é? Ela falou para mim o seguinte: olha, eu não acredito em um Deus que muitas vezes a religião, não é, impôs para mim acreditar. Talvez um Deus carrasco, talvez um Deus mau, talvez um Deus que está a serviço do sistema religioso. Perfeito. Talvez um Deus que está a serviço dos interesses próprios, do dinheiro e etc. Mas ele disse que tem fé, porque ele acreditava, segundo ele, na vida, acreditava no trabalho, acreditava na ciência, ciência. Depois é uma pergunta que eu vou fazer já. acreditava no amor. Perfeito. Eu falei, então você acredita em Deus, né? Deus não é amor? Falou, olha, eu acredito no amor. Eu falei, mas então você está sendo um crente, no sentido de crer, não um crente que frequenta uma igreja, não é? Eu falei, então você acredita em Deus, porque Deus, ele é amor, não é? E aí eu fiz outra pergunta para ele. Eu falei, olha, eu vou te dar também aqui outra alternativa e vou te mostrar que você tem fé em outra coisa. Você acredita em muitas coisas. Além de você falar que você acredita na vida, no trabalho, no amor, na ciência, você também acredita nas pessoas. Mas olha só, professor Giovanni, eu não quero cortar o teu raciocínio, não. O que eu acho interessante é, quando você faz essa definição de fé, nessa perspectiva, nós observamos que fé é exatamente você crer. Crer. Que no grego é uma palavra bem conhecida que é pits, né? É um crer
algo inabalável, que chamava muito. E quando nós observamos essa pesquisa de fé, eu fico assim a imaginar algumas questões. Eu acho que diante das religiões, a fé é trabalhada nos seus moldes. Cada religião. Você tem que ter fé exatamente nessa perspectiva aqui, porque se você não tiver fé nessa perspectiva, não é uma fé verdadeira. Como existe a fé que eles falam, a fé falsa, né? Então, quando você trabalha no cristianismo, nós temos que ter fé na pessoa de Cristo, na sua morte salvífica, na sua redenção, Na revelação, né? revelação. É. Quando você tem fé dentro do judaísmo, você vai ter que ter fé exatamente diante dos princípios da Torá, né? Da Torá, muito bem, não é? Quando você tem fé exatamente no hinduísmo, não é? Você vai ter que trabalhar a questão da fé nos Vedas, nos livros sagrados, né? Aí você vai acreditar lá na questão do karma, na questão do dharma, né, na transmigração das almas. Pois é. Né? Então, todo esse Etc. quesito de fé, ela às vezes se torna, nessa perspectiva, porque nós estamos falando isso aqui mesmo, é um negócio muito legal, porque não tem nada que esconder, a fé, ela é muito ampla dentro desse conhecimento, né? Porque não é uma coisa tão simples. Porque você aprendeu a ter fé, eu aprendi a ter fé, exatamente dentro da nossa cultura de crença, da onde nós viemos, né? E você tocou em um ponto muito interessante que nós podemos ampliar a nossa discussão. É que eu disse no início que a fé, ela não é uma fé só que está a serviço do cristianismo. Bom. Não é? E nem da Bíblia. Perfeito. Ela está além. Perfeito. Nós, eu e você acreditamos numa fé que parte da revelação. Porque nós somos cristãos. Nós temos a nossa convicção, que nós não abrimos mão da nossa convicção. Mas nós estamos aqui em uma mesa discutindo assuntos, não é? Em que nós temos que ter a maturidade, não é? E a mente aberta para discutir a fé no sentido abrangente. Perfeito. Não é? Abrangente. Então, quando você fala, por exemplo, de hinduísmo, não é? O hinduísmo, ele está milhares de anos antes do cristianismo. Sim. É a religião mais antiga Né? do mundo. O cristianismo, se comparado ao hinduísmo, ele está engateando. Sim. Não é? Ele está engateando. O budismo também é muito antigo. O shintoísmo é muito antigo. Então, nós temos que entender que a fé, ela foge, né? Ela está além de uma fé que está voltada simplesmente apenas para o cristianismo. E aí eu vou, igual eu disse para você, eu vou mais além, né? Além de nós termos que analisar uma fé abrangente que ela está além do cristianismo, a fé também ela está além da instituição. Perfeito. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Vocês têm acompanhado aí na imprensa goiana a questão dos sinos que veio, né, para a Trindade. Sim. Aqueles sinos enormes, né? E aí o que acontece? As pessoas, por exemplo, vão lá em Trindade, e alguns foram em Trindade, para ver o sino. É uma fé pessoal. E a maioria delas que foram lá ver o sino, foram lá, viram o sino, tiraram o sino, e depois elas vieram para casa, elas não foram lá na igreja. E só ver o sino. Ela não foi lá falar com o padre, não, elas queriam tirar foto do sino. É igual, por exemplo, na festa de Trindade, nós temos uma devoção, né, centenária, né, do Divino Pai Eterno. E muitas pessoas vão na festa do Divino, faz a caminhada e não vão na igreja. Não vão na igreja, não vão no padre, não vai lá na sala das promessas, cumpre a promessa e pega o Uber e vai embora de volta. É fé. Mas é uma fé que não está ligada à instituição. Veja a abrangência da fé. Sim. Não é? Voltando à questão lá do ateu, que eu falei para ele, você também tem fé nas pessoas. Aí eu perguntei para ele, quando você vai, por exemplo, andar de avião, quando você vai viajar de avião, você entra no avião acreditando que o piloto vai te levar no seu destino final e você vai chegar lá, não é?
São e salvo. Incólume. É. Sim, aí eu disse, todas as vezes que eu entro no avião, eu jamais vou pensar que o avião vai cair comigo. Eu penso que o piloto ele vai me levar e trazer em paz. Falei, então você acredita, você tem que ver. Então, nós vamos chamar um pequeno intervalo agora. E daqui a pouco, a pergunta que eu vou fazer: ciência e religião, opostos ou aliados? Mas daqui a pouquinho, no intervalo, depois do intervalo. Somos de carne e osso. Somos titânio e carbono. Somos batalhadores. Somos sonhadores. Somos resilientes. Somos pretos. Somos brancos. Somos famosos. Somos anônimos. Somos uma coisa só. Somos atletas profissionais do Brasil. Você nasceu para vencer. O Bolsa Atleta nasceu para você. Quer representar o Brasil? Conte com o Bolsa Atleta para chegar lá. Vai visitar sua avó, vai pro parque tomar sol, vai de metrô, pega a estação, ou vai pro ponto do busão. Vai de graça, vai de graça. Se é domingo ou feriado, seu bolso fica descansado. Não importa o que vai fazer, o bilhete é grátis pra você. Vai de graça, Vai de graça. A passagem de ônibus ou metrô nos domingos e feriados é grátis. Aproveite e descanse o bolso. GDF. O Goiás Social tá tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Olá, voltamos aí. Então, pastor Giovanni, professor Giovanni, teólogo Giovanni, poeta Giovanni, já foi muito bem falado aqui, né? É lógico que não esgota isso, devido à complexidade. Sim, é esgotável. Mas ciência e religião são aliados ou são, na verdade, opostos? Olha, a ciência e a religião são aliados. Só aliás, é por que a gente diz a pergunta, né? Porque eu creio, a ciência para mim não explica. Havia essa faláciazinha, senso comum, né? Nesse meio. Mas a ciência e a religião, elas andam juntas, não é? Inclusive existe. Você sabe que eu, por exemplo, estou cursando aqui na PUC, aqui bem próximo daqui, né? Dos estúdios. Eu estou cursando na PUC, por exemplo, é o mestrado em ciências da religião. Perfeito. Não é? Então, a religião, ela trabalha de mãos dadas com a ciência, e a ciência de mãos dadas com a religião. É tanto que a teologia é uma ciência. A teologia, ela é uma ciência. Olha só, né? A teologia é uma ciência. Tem os princípios, né, técnicos, né, de interpretação, tem toda uma questão. E dentro da ciência da religião, nós vamos abordar o homem como um ser que é totalmente religioso. E aquilo que nós acabamos de dizer, né? O homem, ele é um ser totalmente religioso, e uma vez sendo religioso por natureza, essa religiosidade dele, que está intrínseco nele, supera a instituição. Sim. A instituição. Sim. Não é? Ele pode fazer, por exemplo, da sua casa um local de culto, como tem sido ultimamente, né? As igrejas hoje, elas hoje não adotaram esse modelo de igreja em células,
Até a própria igreja Não é? católica carismática já tem As suas células, né? A igreja primitiva, ela iniciou nas casas. nas casas. É. Então, por exemplo, quando alguém vem dizer que o modelo em célula é um modelo inovador, não é. Não. Ela foi percebida. Ela foi percebida, mas lá a igreja, quando ela começou, ela era uma igreja, não é? Aí as pessoas colocam o negócio de célula, acho que as pessoas gostam muito de inventar, né? Inventar ou florear coisa, né? Mas a questão de igreja de célula não é novidade. Lá, a igreja primitiva já trabalhava essa questão de igreja de célula. Então, é importante dizer que a ciência, ela aborda em seu bojo, né, a problemática da religiosidade do homem, e ela vai investigar o homem, por que o homem ele tem essa necessidade de se relacionar com o divino. Veja bem, lá, vamos pegar os povos originários, né? Vamos pegar os povos originários lá vamos pegar lá da Austrália, os aborígenes, não é? Os aborígenes. Quando, por exemplo, não tinha ainda a instituição, não existia instituição, não é? Eles, então, se relacionavam com o transcendente. De que maneira? Eles criavam os totens. Sim. Os totens, né? É uma das primeiras formas primitivas de religiosidade. Né? Construir aqueles monumentos de pedra e ali prestava o quê? O seu culto, não é? Você citou aí o Raul Seixas. Sim. Ele até tem uma música dele que fala, né? Andei rezando para totens e Jesus. Então, quer dizer, quando ele fala isso na música, ele está dizendo que a religião, a religião abrange o cristianismo, abrange o totemismo, e isso aí depois foi evoluindo até chegar na construção de um templo feito de madeira. E depois, vamos pegar aqui os povos originários brasileiros. Como é que eles adoravam? Eles também não tinham instituição, eles não tinham uma igreja. Aí eles começaram a adorar, prestar culto aos elementos da natureza. Aí a chuva é uma manifestação divina, o raio é uma manifestação divina, a água, o fogo. Olha só que interessante. Olha, então já que tudo isso aí nós estamos conversando, existe sim um contexto histórico, né, dessa formação institucional, né, que nós vivemos. Então, a salvação fora da igreja, né? Antigamente o conceito medieval da igreja, não há salvação fora da igreja. Então, hoje nós observamos que muitas questões dentro da nossa visão pós-moderna mudou. Principalmente esse conceito de célula, vamos chamar de célula, tipo assim, isso aí não é uma coisa que foi inventada, eles perceberam isso nas escrituras, né, nos lugares, e nas casas isso não acontecendo. Mas eu pergunto que eu te fazer aqui, meu amigo, né? Eu até coloquei aqui. A religião, quando eu falo de religião, estou falando de religião mesmo institucionalizada. Ela é uma âncora ou é uma prisão nessa perspectiva institucionalizada? De te colocar na caixa, colocar Deus dentro de uma caixa, trabalhar dentro dos conformes. É uma âncora? Ou é, na verdade, uma prisão? Aí a sua perguntar isso para um filósofo, eu sei que é desafiador. Aí eu vou responder para você a mesma pergunta que fizeram um sábio. Tinha um sábio, morava em determinada aldeia, e lá nessa aldeia tinha um rapaz, um adolescente muito pertinaz, e esse adolescente vivia querendo pegar o sábio, né? Pegar uma pressa no sábio, queria pegar o sábio, mas ele nunca conseguia pegar o sábio. O sábio sempre saía melhor. E aí um certo dia, disse que o garotinho achou no ninho um passarinho, né? Bem pequenininho, né? E levou, né? Na mão. Aí ele falou, eu vou levar esse passarinho pequenininho aqui na minha mão e vou perguntar para o sábio se o pássaro que está na minha mão está vivo ou está morto.
Se o sábio disser que o pássaro está vivo, eu esmago ele na mão e ele morre. Se dizer que ele está morto, eu abro a mão e mostro que está vivo. E aí o garoto chegou e perguntou, e aí, né, sábio, aqui na minha mão eu tenho um filhote de passarinho, ele está vivo ou está morto? E o sábio respondeu, depende de você. Aí disse mais, a sorte do pássaro está nas suas mãos. Então, eu faço, não é? Eu faço da religião uma âncora, ou uma prisão, Sim. vai depender de mim. Perfeitamente. Porque eu posso, por exemplo, estar vinculado a uma instituição, mas eu tenho que impor os meus limites. Talvez isso hoje seria ainda um tabu, ou visto como um pecado, como é que seria? Olha só. Vamos colocar a linha na fogueira. Nem o televangelista, que eu não vou citar o nome aqui, entendeu? Ai daquele que tocar no ungido de Deus vai morrer. Isso já é uma expressão que eles usam, né? Exatamente. Para se autodefender. Mas isso aí fora de contexto. É o lado da prisão, já não é mais da âncora, entendeu? Onde você realmente não pode ter essa liberdade de pensar, de, sei lá, não é? Nós precisamos ter esse cuidado, porque a instituição é importante você ser filiado a uma instituição, é importante você estar debaixo de uma autoridade, mas você tem que tomar o cuidado para que a instituição não se torne uma prisão, não é? E aí você seleciona, você faça uma seleção, né? Você investe primeiramente na sua família, né? Eu costumo dizer que o maior e melhor dos ministérios é a família, né? Que todo aquele que consegue fazer missões na sua família, ou todo aquele que consegue ganhar a sua família, ele já fez a mais sublime das missões. Não é mesmo? E depois você também investe em você, no seu conhecimento, e a sua escolha, a sua seleção, ela vai fazer com que você faça da instituição nunca uma prisão, mas uma âncora, né? Perfeito. Então, você pode fazer da religião ou sua âncora ou sua prisão, isso depende de você, né? Eu acho, sim, não tem outra forma de pensar. Você tem um meio, você tem como agir, como reagir diante de tudo isso. Giovanni, nós vamos chamar mais um intervalo. E a próxima pergunta é aquela mesmo para esquentar os teus miolos, meu amigo. É esta. Se Deus existe, por que o sofrimento? Mas daqui a pouco o Giovanni vai responder. Então. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução.
Oi, goianinhos, eu sou a Carol Pedrosa, do do Goiás, e eu também tô aqui na Alô TV. E eu quero convidar você para acompanhar a gente toda terça-feira, às 20 horas. Não perde nada sobre o estado de Goiás, que eu vou trazer tudo para você. Então voltamos aqui, é como eu falei, o negócio aqui vai apertando, vai apertando, vai apertando. Eu gosto de ver o camarada mesmo é se virando nos 30. Pastor Giovanni, professor Giovanni, se Deus existe, meu amigo, e esse negócio de tanto sofrimento, né? É um negócio realmente... A sua pergunta é uma pergunta muito interessante, uma pergunta que não é uma pergunta nova. Sim, lógico. O profeta Abacuque, né? Já fizeram esse questionamento para Deus. Se você pega lá o livro lá de Abacuque, você vai ver, né? Abacuque questionando: por que o ímpio prospera e o justo não prospera? Não é? A vida, ela é feita de escolhas. E toda escolha, ela tem as suas consequências, né? Toda escolha tem as suas consequências. O ser humano, ele escolhe muitos caminhos, os caminhos, determinados caminhos que nós escolhemos, que eu escolho, que você escolhe, vai determinar também o grau de sofrimento, não é? O filósofo Martin Heidegger, não é? Que escreveu uma obra chamada Ser e Tempo, ele vai dizer que o homem, ele é um ser que caminha para a morte, não é? Que caminha para a morte. E diante do homem, o que nós temos aí diante de nós é a facticidade, os fatos, e nós estamos se debatendo junto com esses fatos da vida, né? E a vida é isso, né? O ser humano, ele tem consciência que ele vai morrer, né? Ele é o único ser que tem consciência de que morre. O Jean Paul Sartre disse também isso, que nós somos frutos, existencialista, né? Nós somos frutos também das nossas escolhas. Nós somos livres, né? Livres para escolher, mas seremos escravos para sofrer. Sr. Giovanni, como nós estamos aqui uma conversa muito aberta. Se a gente for pegar o âmbito bíblico, não é? Se a gente for pautar pela Bíblia, nós vamos chegar à conclusão que o sofrimento humano, a causa do sofrimento humano é o pecado. Né? É o pecado. Eu entendo que nem tudo nós temos uma resposta concreta, sabe? Porque, na verdade, você falou um negócio bem interessante, eu achei bem interessante. Nós somos frutos daquilo que nós escolhemos, né? Agora, pastor Marcel, a questão do sofrimento, ela é relativa, porque a gente também, eu sou filósofo, né? Sim, nós podemos perguntar, por exemplo, o que é o sofrimento? Pois é. Porque às vezes o que é sofrimento para mim não é sofrimento para o outro. Era mais ou menos aí que eu queria chegar. Não é? Um certo dia eu estava num lugar e eu ouvi um diálogo de uma senhora
não fumante como a senhora fumante. Eu achei muito interessante. E aí a senhora não fumante afirmou para o fumante, olha, nossa, que horror, você fuma. Você vai morrer. Você está sujeito a dar um câncer de pulmão. Você está sujeito a dar um efizema pulmonar. Ela falou, olha, eu sei de tudo isso, mas eu gosto de fumar. Muito bem resolvida, né? Para ela, então, não seria sofrimento. Né? Sim. O vício seria uma coisa que ela gostava. Sim. Então, quando a gente fala em sofrimento, a gente tem que ter em mente que o sofrimento não é uma coisa muito... É filosófica, o sofrimento seria algo subjetivo. Porque o que é sofrimento para mim não é sofrimento para o outro. Mas isso é tão interessante, é mais ou menos isso que eu queria perguntar. Você, como nós trabalhamos essas definições, principalmente da perspectiva de culturas, né? As pessoas veem a morte como sofrimento, outros já veem como outra coisa que não é tão sofrida, outros já veem de uma forma, vê exatamente uma necessidade de passar por algumas situações, vê como uma coisa normal. Então, problemas são esses conceitos mesmo, né? Entendeu? Você vai ver esses conceitos de sofrimento hoje, por exemplo, você tem um exemplo, por que há tanto sofrimento? Por que muitos não escolheram, né, crianças que nascem, né, debaixo de uma guerra, de uma fome, de uma miséria, entendeu? E aí eu já ouvi muito falar, não, é por causa que ali a religião deles é uma religião não sei o quê, tal. Não, isso não cola isso pra mim, entendeu? O que eu quero entender, a gente não quer entender. Eu acho que tem coisas que nós, quando cremos, o mundo crê em Deus. Não sei como é que a pessoa quer falar do Deus dela. Eu sou cristão, né? Eu creio que Deus está no controle de tudo, né? Sim, a soberania de Deus. É uma coisa que não... Deus, ele é soberano, Deus está no controle de todas as coisas e... Acho que... né? Deus, nós, por exemplo, partindo do pressuposto bíblico, nós acreditamos que Deus fez, né? O homem perfeito, Deus fez um mundo perfeito, mas o homem, pelas suas escolhas, né, erradas, ele estragou. Não é? Por exemplo, Deus fez um homem dotado de razão e, por intermédio da razão, por exemplo, ele constrói um avião, não é? Mas ele usa também da sua razão e vai e constrói o quê? Um míssil nuclear, uma bomba atômica que ceifa milhões de inocentes. Milhões de inocentes. Sim. Aí uma vez, eu estava conversando com um amigo, né? E ele me fez uma pergunta, que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Marcel, brincando, né? Como é que vai conversando, é muito legal. Ele falou assim, num dia que chegar de frente com Deus, tu só teria uma pergunta, é o teu limite, uma pergunta que tu faria para ele. Qual a pergunta que tu faria para Deus que mais te incomoda? De frente, mas tu poderia ter uma pergunta, seria aquela pergunta exatamente bem objetiva. Possivelmente, é por isso que eu falei assim, Deus, por que tanto sofrimento diante do meu entendimento? É lógico, o meu entendimento de sofrimento são essas mazelas, essas atrocidades, essas coisas. Eu não perguntaria, não teria problema. E tu, Giovanni, se tu chegar diante de Deus, você tem uma pergunta para fazer para Deus, qual a pergunta que você faria para Deus? Eu sei, eu pergunto todo dia, não, eu quero saber que essa coisa aqui, ó. Entendeu? Olha, é o seguinte, por que o homem, não é, ele, quando ele está, por exemplo, no vigor da sua saúde, não é? No vigor da sua saúde, no auge da sua saúde, no auge da sua idade, quando ele está lá com seus 18, 22, 30, 40, até 50 anos, não é? Ele não tem, não é, uma capacidade de raciocínio que ele tem aos 60, aos 70, aos 80 e aos 90, e quando ele tem essa capacidade de raciocínio que ele poderia trazer tantos benefícios à humanidade, o seu físico já não ajuda mais. Olha aí.
Olha que coisa mais interessante. Eu perguntaria isso. Se você perguntaria isso, na verdade, é porque você não sabe, né? Você perguntar pra Deus, entendeu? É por isso que eu te falei que nem tudo a gente sabe. Não é? Isso é uma pegadinha que eu fiz contigo. Eu perguntaria pra Deus a questão do sofrimento sem problema nenhum. Sabe? Também eu não queria uma resposta vaga, não. Sabe? A resposta vaga eu falo, não era por causa. Eu queria ouvir Deus falar, não a resposta que realmente trouxesse aquele consolo de coisa absoluta, de entendimento. Eu queria. Quando nós falamos em o que é o sofrimento, o que é a vida, nós temos que ter em mente o seguinte, que essa ideia de felicidade é uma ideia ultrapassada, é uma ideia idiota. Felicidade, não existe felicidade, existem momentos felizes, porque tudo passa, né? Tudo na vida passa, tudo de bom passa, tudo de ruim passa. Então, quando as pessoas projetam uma ideia, né, de felicidade, ela se frustra porque na vida não tem essa felicidade. Agora, a gente tem que viver, não é? Procurar viver momentos felizes diante de uma vida infeliz. Diante de uma vida infeliz. É por aí. A felicidade, como dizia o Abujamra, né? A felicidade é uma causa perdida, porque se você for nessa onda, né? A vida é uma felicidade, não existe felicidade, porque desde quando nós nascemos, nós deparamos com que o budismo trabalha muito isso, né? Desde que eu nasço, eu observo que são pessoas morrendo, são pessoas adoecendo, são pessoas na miséria e são pessoas envelhecendo. É interessante. Siddhartha Gautama, o Siddhartha Gautama fez isso, né? Ele morava em um palácio, o Buda, né? Ele morava em um palácio, ele nunca tinha visto nem morte, nem fome, nem velhice, nem doença. E aí, quando ele saiu do palácio, ele deparou com um velório, depois ele deparou com um idoso, depois ele deparou com um leproso, depois ele deparou com um mendigo, e aí ele perguntou para os seus súditos, né, o que é isso? Aí o súdito falou para ele assim, olha, o Siddhartha Gautama, o homem viver não é só, a vida não é só felicidade, porque nós, né, morremos, nós envelhecemos, nós adoecemos e existem pessoas pobres. E doravante ele falou, não volto com você mais para o palácio. Sentou debaixo de uma figueira, foi quando ele recebeu a iluminação, né? Daí ele recebeu o nome de iluminado e passou a chamar Buda, o Siddhartha Gautama. Chegou no Nirvana. Pastor Giovanni, meus queridos, estamos aqui, né? Mas, poxa, que fato legal, sabe? Gostei. Foi muito bom. Espero convidá-lo mais outra vez para outros assuntos. Você é um cara capacitado. E quero que você deixe suas considerações. Quero agradecer o pastor Marcel, um abraço a todos vocês. E as minhas redes sociais lá é professor Giovanni Ribeiro. E no Facebook é GR Alves, não é? Eu quero encerrar com a frase do filósofo alemão Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche, né? O Nietzsche, ele disse o seguinte: sem a arte, a poesia, a música, a vida seria uma loucura. Deus abençoe. Até o próximo encontro. E tenho certeza que será uma bênção. Audio Jungle. Audio Jungle.